inicia falando que ele era um homem reto, um homem íntegro. Mas quando ele relata isso, olha, nu eu nasci e nu eu partirei, a gente vê uma rendição completa a respeito desse homem, a tal ponto de não apenas reconhecer que ele veio nu, mas que Deus poderia tirar tudo dele. Ele estava rendido a tal forma, Deus, de nada importa. Pode até me levar sem nada. Eu abro mão de tudo, eu renuncio a tudo, porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. E ele fala isso quando ele perde os filhos, né? Você pode dar uma lida depois em casa com calma. Mas eu citei esse exemplo sobre essa nudez de Jó, porque vai muito mais além, só para você refletir junto comigo, do que de uma expressão que nascemos nu. Então, essa nudez, ela vai muito mais profunda, porque ela relata algo espiritual que estava acontecendo ali. E quando eu penso a respeito de vestes, vem à minha mente, eu queria te convidar, no sentido natural, a pensar comigo também a respeito disso, sobre ambientes, né? Citei o exemplo aqui da nudez, mas me vem sobre ambientes que nós temos acessos quando nós estamos com vestes adequadas. Então, reflita aí comigo. Eu não sei se você já esteve em um lugar onde estava muito frio, mas muito, muito frio, e você estava com vestes inadequadas. Você já passou por isso ou só eu que passei por isso? Gente, é terrível, né? Começa a doer tudo, você trava o dente, dói tudo. E aí, ou você vai embora, ou você dá um jeito, né, de ativar novas vestes, não é assim? E um outro exemplo que me vem à mente sobre vestes em lugares que nós acessamos e que às vezes não usufruímos quando não estamos com vestes adequadas, é quando nós estamos num lugar muito quente. Na praia, por exemplo. Né? A gente vem de uma cultura que a gente, né, tem acesso à praia, a gente, né, o cristão adequadamente ele põe umas roupas de praia, mas ele vai para a praia, né, com roupas adequadas. Tem uma outra cultura que eles se vestem, né, todos cobertos, e talvez não se expõe tanto a absorver ali a nossa vitamina D que a gente gosta tanto. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu me lembrei há uns dias atrás, que nós tivemos um encerramento num lugar tão bonito do curso de mulheres, e a gente foi no local que era diante do mar, né? E algumas irmãs estavam de salto, e para andar na areia ali, algumas queriam molhar o pé. Então a gente dá um jeito de ativar o que a gente tem disponível ali para acessar a uns lugares, e todas nós fomos ali, mas não levamos roupas adequadas. Então nós poderíamos, além do tempo de comunhão, de encerramento, ter acessado aquele lugar disponível, mas ninguém levou roupa ali, não acessamos. Então você vê comigo no sentido natural? Se nós não temos vestes adequadas, nós não usufruímos a totalidade do ambiente onde está disponível para nós. Amém? Estão comigo? Gente, vocês me ajudem aí, tá? Por favor. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Então, nós entendemos que no sentido natural, quando nós não estamos com vestes adequadas, nós não usufruímos a totalidade dos ambientes, dos lugares onde estão disponíveis que nós podemos acessar. Agora nós vamos para o contexto espiritual, porque nós vamos falar sobre vestes espirituais, né? Nós citamos o exemplo de Jó, e nós vemos ali desde a criação, se nós olharmos para a história de Adão e Eva, Deus criou Adão da terra, né? Fez Adão ali, e os dois estavam nus. Se você conhece o contexto da história, quando eles realizaram algo contrário à vontade de Deus, o que eles fizeram? Se cobriram. Então, tudo que nós realizamos que é contrário à vontade de Deus nos expõe a uma vergonha. Mas a Bíblia fala que a primeira maneira como ele se escondeu foi com as folhas de uma árvore. E aqui eu quero que você reflita comigo. O Senhor já tinha provido, porque o Senhor já tinha criado todas as coisas antes de criar Adão e Eva, não tinha? Então o Senhor já tinha provido vestes para algo que iria ainda acontecer. O Senhor traz a provisão antes que se aconteça algo. E após isso, a Bíblia fala que ele se escondeu. Nós vemos ali uma provisão antecipada do Senhor para algo que Adão realizou como criatura e se escondeu
da vergonha de ter realizado algo que era contrário à vontade do Senhor. Aí o Senhor prepara para ele. A Bíblia fala que o Senhor preparou vestes para ele. O Senhor fez. Deixa eu dar referência para vocês. A primeira referência dele ter sido escondido ali, coberto o corpo, está em Gênesis. Só um minutinho. Gênesis 3, tá? 8. E Gênesis 3, 21 mostra sobre Deus ter provido a pele do animal. Ele fez com a pele do animal as vestes e vestiu a eles. Então Deus fez ali o primeiro sacrifício, porque para ele ter retirado a pele, o que aconteceu? Deus matou ali o animal. Então, o primeiro sacrifício do Senhor. Aqui eu já vejo algo espiritual acontecendo, e é aí que eu quero entrar com vocês, nessa introdução. Vestes espirituais têm uma representatividade, representam algo. Eu e você somos seres espirituais. Nós estamos aqui na terra, mas nós somos seres espirituais, amém? Amém. Deus nos criou, né, como seres espirituais. Desde a criação, desde quando foi criatura, Deus soprou o Espírito sobre o homem, né? E estou passeando aí um pouquinho pelo Antigo Testamento, tá? Já a gente vai para o Novo. Eu sei que muitos de nós aqui já têm um entendimento sobre Jesus, sobre a graça, que somos feitos filhos de Deus. Mas vamos analisar um pouquinho ainda sobre esse contexto de vestes ali no Antigo Testamento. Então, nós entendemos que Deus realizou essa provisão de vestes espirituais, não apenas para cobrir Adão da vergonha, da nudez física exposta, mas representava muito mais. Representava uma veste espiritual para cobrir um pecado. Então nós vemos aqui uma provisão do Senhor em vestes, mesmo em algo que foi realizado. Primeiro Adão, ele mesmo teve a iniciativa de ir lá e usufruir das vestes das árvores. E muitos de nós, muitas vezes mesmo, sabendo que há situações que Deus já provê para nós, a gente não tem essa iniciativa. Então eu já vejo Adão, mesmo errado, mas um homem de iniciativa, um homem ousado, foi lá e catou as folhas e fez a veste. Aí Deus veio e fez a veste para ele. Mas eu aprendo aqui sobre vestes espirituais que Deus proveu para cobrir o pecado. Um outro exemplo que eu queria comentar com vocês nesse início é sobre Naamã. Está em 2 Reis 5, do 1 ao 19. A Bíblia, depois você pode olhar com calma em casa, conta sobre esse homem que ele tinha lepra, mas ninguém sabia. Então ele usava as vestes para esconder algo. Mas os que conviviam com ele de perto sabiam que ele tinha lepra. Então aqueles que estão perto de nós, bem pertinho de nós, sabem o que eu e o que você escondemos, mascaramos muitas vezes. Então traz uma reflexão para a minha vida e eu quero compartilhar, porque primeiro começou em mim. Para que a gente venha a refletir sobre isso. Tem algo que eu estou utilizando? Porque se ele tinha vestes, ele era um homem próspero. Deus proveu isso para ele, no sentido natural. Mas ele escondia algo espiritual, uma vergonha, um pecado. A lepra representa um pecado. Então, se ele escondia, traz uma reflexão para a minha vida e para a sua. Será que eu estou usando algo que Deus me proveu para a minha vida? Será que você está escondendo algo, está mascarando aos olhos dos outros, mas que aqueles que estão perto estão vendo em relação a isso? Para esconder algo, para mascarar algo que não é bom, algo que pode trazer até um escândalo, né? Porque na época a lepra era muito mal vista, né? Mais um exemplo, tá? Que eu quero comentar com vocês, falando sobre vestes e sobre nudez. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é Noé. Está lá em Gênesis 9, do 21 ao 23. Tem uma situação que acontece com Noé, que a Bíblia fala que ele bebeu muito vinho. E aí ele se embebedou de tal maneira que ele foi lá para a barraca dele e ficou nu, ficou lá peladão e dormiu, né? De tanto que ele bebeu. E aí o que acontece? Entra um dos filhos na barraca, Cam, e vê o pai daquele jeito. E esse filho, quando vê aquela situação, sai e vai contar para os outros filhos. Imagina uma situação assim? Era o pai dele.
Uma pessoa que representava uma autoridade sobre a vida dele. Uma pessoa na qual ele, no sentido natural e também espiritual, se esperava uma atitude de honra. Mas ele vê uma situação onde houve uma exposição, porque a nudez fala sobre exposição, de uma atitude ruim que ele teve ali, né? E ele sai correndo para falar. Fofocar. Amém? Aí, o que acontece? Os dois irmãos, quando ficam sabendo, glória a Deus por essa sensibilidade em relação ao que está acontecendo, correm, pegam o manto e entram, o pai está lá. Eles entram de costas, olhando ao lado, a Bíblia fala. E aí eles cobrem o pai. Eu vejo aqui uma atitude de pessoas que sabem o valor que existe de uma veste no sentido espiritual a respeito de honra. E isso não quer dizer que ele estava compactuando com o erro, aceitando, digamos assim, um pecado, né? O erro, um deslize de alguém, né? Mas ele não expôs pelo princípio da honra. Então, eu aprendo a respeito disso, de uma circunstância, de uma nudez de alguém e de dois tipos de pessoas. Aquele que sai falando, julgando, criticando a nudez do outro, e aquele que não expõe. Aquele que, por aquele momento, não expõe. Mas o que ele faz? Você pode ler depois todo o contexto, mas vejo que esses dois filhos continuam sendo apoio, sendo suporte, possivelmente sendo, levantando a figura ali do pai, né, ajudando a caminhar. Vamos lá, vamos continuar. Você deu uma errada aí, mas vamos, porque com o Senhor a gente consegue, né? Então eu vejo uma veste aqui usada nesse aspecto. E eles nem tinham o Espírito Santo ainda, gente. Né? Mas ele já tinha esse entendimento da importância dessa vestimenta aqui espiritual, que é aquele a quem Deus escolheu como autoridade. Eu vou esconder então essa vergonha, mas eu vou ajudá-lo assim que possível, amém? E eu vejo um quarto aspecto, antes da gente entrar mais em detalhes aqui, uma provisão de vestes espirituais, agora falando no Novo Testamento, através da obra redentor em Cristo Jesus. E talvez você pode pensar assim, Adri, mas em Jesus tudo está consumado, né? Eu já sei quem eu sou em Cristo. Eu preciso dessas vestes mesmo? Por que você está falando isso, né? Se eu já sei quem o Senhor é, eu já recebi o amor do Senhor Jesus. Eu sei quem eu sou em Cristo. Vamos ler ali 1 Coríntios 15, do 51 ao 54? Vamos ler junto? Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Esse corpo que vai morrer precisa se vestir do corpo com que não pode morrer. Assim, quando esse corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte está destruída, a vitória é completa. Amém? O que nós vemos aqui? Vestes espirituais, mesmo com a graça disponível aqui. Nós vemos aqui sobre uma veste que eu e você, com o corpo glorificado, vamos ser transformados. Então, enquanto eu e você pode olhar depois todo o contexto, tá? Ele está falando sobre a ressurreição, né? Como que isso vai acontecer. Mas eu vejo aqui algo sobre o nosso corpo que vai ser glorificado. Mas enquanto nós temos esse corpo mortal, mesmo nós, ao sermos seres espirituais, mas ao estarmos aqui na terra,
nós temos revestimentos de vestes espirituais que representam algo em ambientes onde eu e você entramos, pisamos, para usufruir em totalidade. Amém? Estão comigo? Estão entendendo? Amém, glória a Deus. E aí, a gente vai ver muitas vestes. No Novo Testamento, nós temos vestes no Antigo Testamento que já apontam Jesus para a vinda do Messias no Novo Testamento. E temos vestes também no Antigo Testamento que falam, né, de toda a época da lei, onde a lei reinava. Vimos vestes antes da lei, vestes na época onde a morte reinava, mas falando sobre o Novo Testamento, trazendo para os nossos dias aqui em Jesus, mesmo sendo sinalizados já desde os profetas, que nós temos muitas vestes, meus queridos, muitas em Cristo Jesus. E muitas vezes a gente não utiliza. Aí a gente não acessa alguns ambientes espirituais porque a gente não está utilizando as vestes. Infelizmente. Ou a gente até sabe, mas a gente se distrai, né, com outras coisas. Aí a gente não acessa. Para hoje, eu vou citar aqui 3. O Espírito Santo colocou no meu coração 3 tipos de vestes. Mas eu quero desafiar vocês a passearem com esse olhar na palavra do Senhor de agora em diante, porque o Espírito Santo colocou no meu coração que é uma noite onde nós vamos ter um pouquinho de ensino. Bem breve. Mas é uma noite de ativação profética. Dentro desse contexto, que a partir de agora nós vamos ser ativados para romper. Em utilizar todas as vestes para acessarmos todos os ambientes espirituais, que vai refletir no natural aqui, não apenas para as nossas vidas, mas naquilo que representa por onde nós passarmos, por aqueles ao que estão ao nosso redor, e para trazer outras pessoas que glorificam ao Senhor também. Então, é uma noite onde nós vamos ser ativados nesse sentido, mas para sermos ativados, nós precisamos ser relembrados, ser despertos, né? Entendermos o que isso significa, amém? Então, nós vamos falar sobre 3 vestes, mas tem muitas. Então, eu quero te convidar a ser desafiado mesmo e a praticar sobre isso, a ter esse olhar na palavra do Senhor em tudo que você lê. Isso aqui é veste. Isso aqui é veste. Olha tal coisa aqui, isso aqui é um revestimento. Né? Não estou sendo, vou dar um exemplo bem simples. Eu não estou sendo próspero em tal área, eu não consigo ter portas abertas. Tem alguma veste que eu não estou ativando aqui? Que veste eu preciso ativar para que isso haja um romper na minha vida? Na saúde, eu ainda tenho lutado com sintomas, né? Tem alguma veste espiritual que ainda precisa ser ativada? Que eu ainda estou, né, pisando em alguns ambientes ainda que nem condiz aonde eu devia estar pisando mais? E por aí vai, né? Temos outros exemplos que eu posso passar referência para vocês. Então, nós vamos começar a partir de agora, tá? Quero te convidar a ir comigo em 3 tipos de vestes. E em Eclesiastes 9:8, nós vamos falar sobre uma veste, a primeira veste, que o Senhor traz já em revelação a Salomão. Eclesiastes foi um livro que Salomão escreveu. Ele escreveu outros livros, Provérbios, Cantares. Mas Eclesiastes, ele escreveu no tempo de maior maturidade que ele estava tendo ali, em relação à fase que ele estava de sabedoria. E quando ele escreve ali, no versículo 8 do capítulo 9, ele diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Então eu vejo aqui uma direção do Senhor, já trazendo como revelação, sobre as nossas vidas, apontando para Jesus. Porque como que as nossas vestes espirituais seriam alvas, se naquela época eles faziam sacrifícios para cobrir um pecado e não para tirar um pecado? E se ele estava analisando sobre a fase com que ele escreveu ali, e ele já tinha escrito Provérbios, revelando como uma pessoa a sabedoria, apontando para Jesus como a pessoa da sabedoria, ele já estava apontando aqui nesse texto sobre as vestes alvas, brancas, que era a respeito de Jesus que ia proporcionar isso. E nós vemos então essa junção, essa ligação, esse E no meio. Sejam alvas as suas vestes e... não é uma ligação de uma frase que resulta numa consequência, numa sequência ali? Então, se as minhas vestes são alvas, são brancas, nunca vai faltar o quê? O óleo.
sobre a minha cabeça. Trazendo para nós, nessa revelação desse homem aqui de Deus. Se as nossas vestes são limpas em Jesus, nunca vai faltar unção sobre as nossas cabeças. Se as suas vestes forem brancas, nunca vai faltar unção sobre a sua vida. Se a sua veste for branca, nunca vai faltar unção. Nunca vai faltar unção. Nunca vai faltar unção. E algumas vezes a gente não usufrui de unção, porque em alguma parte ali, você vai ver, ali me sujei. E não me limpei. Porque às vezes a gente se suja, né? Mas se as nossas vestes são alvas, são limpas, ele está falando isso para nós. Nunca vai faltar o óleo sobre a nossa cabeça. E aí, esse zelo, né? Eu vejo um outro zelo também falando sobre vestes limpas, que é a primeira veste que a gente está falando. Está lá em Levítico, capítulo 28. Eu amo essa parte, porque mesmo falando de um texto no Antigo Testamento a respeito do sacerdote, do sumo sacerdote, você pode, quando você estiver já no carisma, estudando sobre o tabernáculo, você vai saber sobre todo o significado, né, das vestes sacerdotais, de todos os lugares ali, os acessos do tabernáculo. E tudo, você pode pensar assim, mas isso é o Antigo Testamento, na época da lei. Mas tudo aponta para Jesus. Tudo tem um significado para Jesus. E esse texto aqui, ele fala sobre o sacerdote, a maneira como ele tinha que se apresentar com as suas vestes, para ele entrar nesse lugar, porque tinha o pátio, tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. E nesse lugar santo dos santos é onde Deus estava presente e manifestava a glória dele. Então nós vemos um lugar, vamos comigo. Vestes, nós estamos falando de vestes limpas. Um lugar onde o sumo sacerdote entrava, acessava aonde tinha Deus e a manifestação da presença de Deus. Não tinha, eu vou colocar aqui, mas não é no sentido diminuindo, tá? Não tinha apenas Deus como soberano. Tinha Deus e a manifestação de Deus. Aquilo que ele fazia, a intervenção de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Então tinha aquilo que na glória dele, na totalidade da manifestação dele, acontecia. E esse sumo sacerdote, se ele conseguia entrar, se ele acessasse esse lugar da maneira correta com as suas vestes, ele usufruía da presença de Deus e da manifestação de tudo aquilo que Deus poderia fazer sobre a vida dele e sobre aquele na qual ele intercedia. Vê a grandiosidade disso, gente? Gente, é muito poderoso isso. Pense nisso. Um lugar onde você pode entrar, que você usufrui da presença de Deus e da manifestação da presença de Deus, não só na sua vida, mas na totalidade de tudo que você coloca diante de Deus. Ele acessava esse lugar. E a Bíblia fala em Apocalipse que eu e você fomos feitos reino e sacerdócio em Cristo Jesus. Isso não era só para esse sacerdote naquela época. Eu e você temos esse acesso em acessar esse lugar da presença de Deus e da manifestação de Deus. E sabe o que é lindo nesse texto aqui de Levítico 28? Só que diz assim, que a direção que ele tinha era que as vestes estivessem limpas. E não era só uma túnica, não, tá? As mulheres que tiveram no The Chosen sabem que difícil foi vestir aquelas túnicas, né, com aquele monte de coisa, né? Era uma peça, era outra túnica, eram as 12 pedras, era muita coisa, gente. E sininho aqui tem todo um significado. E, gente, eles estavam no deserto. Não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. E a direção que tinha ali, que existia para eles se apresentarem limpos, com essas vestes limpas, era que ele não apresentasse resquício nenhum de suor. Sabe o que isso significa, o que isso traz para a minha vida? E eu creio de todo o coração que é para as nossas vidas. O que o suor representa? Aquilo que você faz na força do braço. Quando você sobe uma escada, muito rápido, muito... Aqui mais ainda, né? Mesmo a gente, as meninas que limpam casa com ar-condicionado, a gente se cansa, soa um pouquinho. E os meninos que trabalham no sol, né? Soa, não soa?
aquilo que ele está conquistando no braço, né? Você vai pegar um peso na academia, você soa, porque você está fazendo força do braço. Eu vejo aqui, eu aprendo aqui que a direção que Deus dá aqui para que esse sacerdote se achegue nesse lugar, nesse ambiente espiritual, na qual ele pode usufruir da presença de Deus e da manifestação, era ter as vestes limpas, sem resquício nenhum de força do braço, de tentar fazer as coisas do seu jeitão, de querer fazer da tua maneira, das experiências que você já teve, mas totalmente sem suor algum, rendido ao Senhor, com reverência ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, isso é ter vestes limpas, vestes espirituais limpas, né? Ter esse zelo. E nós temos uma referência lá em Apocalipse 22, 14, que a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós vimos ali que ele está falando sobre umas vestes brancas, alvas, né? E aqui Apocalipse ele está falando sobre bem-aventurado aquele que lava as vestes no sangue do Cordeiro. E o texto, ele continua falando assim: para que lhes assistam o direito do acesso, um lugar. E aí ele continua falando sobre portas da cidade da Nova Jerusalém que serão abertas. Nós não vamos entrar em detalhes nesse texto sobre essa referência da Nova Jerusalém que será aberta, porque a gente vai entrar no assunto sobre eternidade aqui. Quando começa a eternidade? Isso é quando você recebe o amor do Senhor Jesus, quando você levanta a sua mão e recebe o amor de Jesus, né? Ou só quando você estiver lá na glória. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Que nós vamos nos ater hoje. A gente pode falar sobre isso no outro dia. Nós vamos nos ater hoje a respeito dessas vestes aqui. Mas nós temos essa referência nesse texto, que nós podemos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. E tem uma outra referência em Apocalipse 19, 11, que fala sobre Jesus, quando ele vier buscar aqueles que ainda não dormem, que ele virá com um exército. E esse exército ele vai estar vestido com vestes brancas de linho finíssimo. Olha aí o superlativo, né? Quem é bom aí nas regras de português de gramática. Linho finíssimo, branco e puro. Eu vejo aqui que aquele que caminha com Jesus bem de pertinho, a veste é branca e finíssima. Então tem um diferencial aqui para aqueles que foram chamados para algo mais específico em relação a essa veste, mas eles vivem algo em diferencial com o Senhor. Amém? Então nós podemos, eu e você, falando sobre essas vestes limpas. Sujou aqui um pouquinho? Foi realizado algo aqui que deu uma sujada? Vamos limpar as vestes no sangue do Cordeiro. Amém? Não adie. Né? Isso é para as nossas vidas, isso vai ser ativado hoje em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor está trazendo para nós uma ativação, e eu não estou falando como Lagoinha Sarasota, não, embora Deus já tenha trazido muitas palavras muito específicas a nós. Estou falando como propósito de reino de Deus, meus queridos e minhas queridas. Estou falando para quem está também acompanhando online. Se você está aí online, é para a sua vida também. As nossas vestes estão sendo ativadas de maneira a usufruirmos de lugares em totalidade que ainda não temos ainda usufruído, mas elas vão ser ativadas a estarem limpas, lavadas em todo o tempo no sangue do Cordeiro, não deixando se manchar, se sujar. Amém? Agora a segunda veste, nós vamos falar sobre 3. Vestes de salvação. Eu quero ler com vocês 2 Crônicas 6, versículo 41. Vamos comigo? Ó, já está lá, que leve maravilhoso. Agora, levanta-te, ó Senhor, ó Deus, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação, ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem em tua bondade. Então, olha, amém. Ele tirou ali, deixa eu olhar aqui. Olha que palavra maravilhosa, apontando também para Jesus, porque ele fala ali sobre um lugar. Vem para o teu lugar de... Obrigada, querido. Vem para o teu lugar de descanso.
esse lugar, meus queridos e minhas queridas, nós poderíamos aqui também ficar conversando muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. É um lugar de habitação. Me vem à mente aquele texto que nós muitas vezes deixamos a Bíblia aberta. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Ah, que lugar maravilhoso. É um lugar espiritual, que independe de circunstâncias. É onde habita o nosso Senhor. E é onde eu e você habitamos em Cristo Jesus. E esse lugar independe totalmente das circunstâncias que passamos e ultrapassamos com as vestes adequadas. Que vestes são essas? Vestes de salvação. E às vezes você pode pensar ali, porque são as vestes de salvação do sangue de Jesus como cordeiro, e não se trata apenas do levantar a mão e receber a salvação aqui. Mas é uma salvação completa. Se você olhar o contexto aqui, essa salvação é o sozo de Deus. É a salvação completa. A salvação eterna, a cura, a libertação. Ela é construída, ela é transformada. Quando Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Então, são renúncias diárias que eu e você fazemos para preservarmos essa veste de salvação. Esses tempos atrás, não muito tempo, uma pessoa me perguntou assim, mas por que vocês fazem? Porque às vezes a gente faz alguns atendimentos individuais com pessoas que sentem, né, que precisam orar, renunciar a algumas coisas. E uma vez uma pessoa até falou assim, não, tem um horário marcado para como que foi que ela falou? Uma libertação? Não lembro agora, fugiu. Mas era alguma coisa assim nesse sentido. Quebra de maldição. Ela falou, quebra de maldição. E era essa a palavra. Por que vocês fazem isso? Em Jesus a gente já cria, já recebi. Para que isso, né? Vocês ainda continuam fazendo isso? Eu falei, olha, olhando para a palavra do Senhor, sobre essas vestes aqui, sobre sermos transformados, nós temos vários exemplos na palavra do Senhor sobre a questão de pessoas que ainda precisam caminhar para serem transformadas. Eu tenho caminhado para estar sendo transformado. E eu imagino que você também. A gente não vem para Jesus e imediatamente você já abandona todos os hábitos. Nós somos feitos novas criaturas, renunciamos, entendemos que recebemos, né, o Espírito Santo de Deus ali, mas nós carregamos hábitos ruins. Não carregamos? Ou só eu que carreguei isso? Não? E aí, tem um texto que eu gosto muito de usar. A gente tem outras referências, mas sobre o confessar. Tiago fala isso, né? Para que seja curado e então perdoado. Quando a gente conversa com a pessoa, a gente vê que às vezes ela precisa renunciar. Por quê? Porque às vezes nem ela sabe que ainda tem práticas de hábitos ruins. E ela não usufrui dessa veste aqui de salvação em totalidade. Daí ela não acessa certos ambientes, porque ela já tem a salvação em Cristo. Mas ela ainda não foi curada emocionalmente. Ela carrega marcas que ela foi machucada durante tanto tempo. Vestígios, né? Sinais, reproduz comportamentos. Muitas vezes nem sabe por que é agressivo em casa, né? Porque que deixa de fazer algumas coisas, ou porque faz com intensidade algumas outras coisas, porque foi tão machucada, ou deixou de viver tantas coisas, ou teve tantas ausências, né? Aí ela precisa ser liberta, sim, de hábitos ruins, né? Muitas vezes não é liberta de espíritos malignos, não. É hábitos. Criar novos hábitos. Mas ela falando, ela confessando, aí ela vai se ouvindo. Porque às vezes a pessoa não ouve, né, o outro, mas ela vai ouvindo a si. Uau, é verdade. Então, aí ela vai entendendo sobre a salvação, que ela precisa ser transformada para viver a totalidade da salvação, para ela ser ativada nessas vestes de salvação. Aí ela vai acessar alguns ambientes em relação a isso, quando ela for totalmente transformada, liberta, curada. Amém? E eu tenho alguns exemplos aqui, de várias outras vestes, sobre mudanças de comportamentos, depois que teve esse posicionamento ali, e as vestes também foram trocadas, depois que elas tiveram essas atitudes. Nós temos exemplo ali, José no Egito, vestes de Davi quando Saul quis colocar em Davi a armadura, aliança de Jonatas e Davi quando ele entrega a capa, vestes de Elias
ao subir e entregar a veste dele a Eliseu. Nós vimos aqui ativação de vestes. E no Novo Testamento eu tenho exemplo aqui do Evangelho, que tem o poder de transformar a nossa natureza, as nossas mentes, transforma as nossas vestes para acessar alguns lugares que naturalmente outras pessoas não acessam. Aquelas que ainda não são ativadas nas vestes de salvação. A palavra do Senhor fala sobre nós termos Jesus ir para preparar, que na casa do Pai haverá muitas moradas, né? E através da veste de salvação, nós usufruímos também da veste de poder. Sabe aquele texto que está lá em Atos? Quando Jesus fala assim, não saia de Jerusalém, até que sejam revestidos de poder. Então, quando eu sou ativado a totalidade das vestes de salvação, eu usufruo também da totalidade desse revestimento de poder no Espírito. E às vezes a gente vê algumas pessoas transbordando tanto de dons do Espírito Santo, né? Manifestações de dons. É maravilhoso. Isso é lindo, porque é importante para a igreja, né? Essa variedade de dons. A gente vê ali, nossa, essa pessoa está cheia do Espírito, né? Então ela está com as vestes totalmente ativadas ali da salvação. Mas vai muito além do que isso, minhas queridas e meus queridos. Porque a maior manifestação do Espírito Santo é quando a pessoa apresenta fruto do Espírito. Dons é importante? É importante. Mas o fruto do Espírito, isso tem um valor. Porque isso reflete a imagem do Senhor. Vocês sabiam que a palavra imagem, no sentido original, ela representa imaginação, do grego? É imaginar como. Então, quando eu digo assim, quando a palavra de Deus diz assim, refletir a imagem de Cristo, a palavra de Deus está falando assim, a imaginação, pensar como Cristo pensa. É isso que a Bíblia está falando. Então, ser ativado nessa veste aqui de salvação, é ser ativado nesse revestimento de poder do Espírito Santo. Amém? E a última veste que eu queria conversar com vocês hoje é sobre uma veste de responsabilidade. Uau, que veste é essa? Vamos ler comigo? Mateus 22, do 12 ao 13. Ele perguntou, vamos gente, vamos lá. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, e haverá choro e ranger de dente. Forte, né? Forte. Agora falei bem Paraná. Mas eu não quero trazer condenação para vocês. Eu tenho certeza que não é isso que o Espírito Santo quer trazer para vocês. Falando sobre esse texto. Mas foi essas três vestes que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês de uma maneira mais intensa na reflexão. E esse traz aqui, se você ler todo o contexto, está falando sobre bodas, na qual nós vemos exemplos aqui do noivo. Bodas fala de casamento, amém? Amém? Amém. Vocês sabem disso? Bodas fala de casamento, tá? Toda vez que você lê ali, sobre uma cerimônia de casamento. E esse contexto aqui tem um significado muito mais profundo, porque nós sabemos que a igreja é a noiva, e o noivo vem buscar a noiva sem mancha, com vestes brancas. E aí nós vemos aqui nesse contexto, nesse versículo que nós lemos, que entrou lá uma pessoa. E aí é até questionado assim, como é que você entrou aqui? Foi isso, né? Vou até ler de novo. Como é que você... Pode colocar lá para nós de novo, fazendo um favor? Que ele pergunta lá, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Então você está exposto ali numa vergonha, você não tem a veste apropriada. Mas ele estava ali, no ambiente onde todos tinham a veste nupcial. No ambiente onde todos estavam prontos, digamos assim, né? Para esse momento de casamento ali, com o noivo, prontos para buscar. Possivelmente eu vejo aqui,
nas entrelinhas, se você ler todo o contexto ali, um ambiente de intimidade que o noivo já teria ali, com esse grupo de pessoas, com esse corpo de Cristo, que estava sendo ali forjado para esse momento. E tinha uma pessoa que estava no meio, servindo, pregando, cantando, servindo, fazendo diversas coisas nesse ambiente. E traz um temor, primeiro para a minha vida, muito grande. Muito grande. De estar num ambiente como esse e não ter uma reverência. Não é? E não é para trazer condenação, mas é para trazer um senso de responsabilidade, meus queridos, para aquele que serve. Para aquele que está servindo no altar do Senhor, para aquele que está servindo. E não importa estar aqui com esse microfone na mão, ouvindo ali, para receber uma pessoa na porta, ou ali no som. Esse mesmo senso de responsabilidade em ter essa veste sendo limpa, nessa consciência que nós estamos ali, sendo forjados nessa preparação para essa bodas, com as vestes nupciais prontas, preparadas, limpas, santificadas. Amém? E aí, ele me fala duas coisas ali que são terríveis, porque ele fala assim: você vai ser lançado. Isso é uma consequência que não é vontade de Deus para a minha vida e para a sua, para os filhos dele. O inferno foi feito para o diabo, não foi feito para nós. E vai ser lançado nesse lugar. E é com as mãos amarradas e os pés. Gente, já vai ser lançado mesmo, já vai para o inferno, ainda preso com a mão e com o pé para toda a eternidade. Não ficar o quê? Eu aprendo aqui os pés amarrados para ficar totalmente imobilizado. As mãos, para que não se pratique obra alguma mais. Tamanha é a repugnação do Senhor para aquele que não tem a responsabilidade de servir com as vestes adequadas. Então é isso que Deus colocou muito forte ao meu coração, e não é para trazer condenação, meus queridos, não é. Mas é para trazer uma consciência, sabe? Que Deus quer nos dar entendimento sobre as vestes, de uma responsabilidade de como usar isso, uma responsabilidade daquilo que nos foi confiado. Amém? Mas nós vamos ser ativados com esse senso de responsabilidade, nessa ativação de lavar as nossas vestes, quantas vezes for necessário, e avançarmos nisso, em usufruir de totalidade das vestes de salvação, né? Se tivermos que confessar algo, resolver algo, pedir perdão a algo, ser alinhado em algo, pedir ativação do Espírito Santo, para produzirmos frutos, se temos caminhado sem fruto, produzir fruto do amor, da alegria, da paz, do domínio próprio no falar, e todos os frutos, né? Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade, sabe? E temos tantas referências aqui. Eu vou colocar algumas referências para vocês do Novo Testamento de vestes. Vestes de cura, quando ela toca nas vestes de Jesus, a mulher hemorrágica. O cego Bartimeu, que quando quando ele foi curado, ele deixou as vestes de mendigo para trás, aquela miséria. Aquela veste antiga, ele trocou de veste. Nós vemos a compaixão, nós vamos entrar aqui no ano da compaixão, né, do Senhor. Nós vemos uma compaixão de Jesus a tal ponto, né, e foi utilizado através da veste ali, essa representatividade. Veste de unção, veste de louvor. Isaías fala sobre isso, ao invés do espírito angustiado. Olha que coisa mais linda, a veste revela a condição do espírito. Então eu e você, nós não temos mais o espírito angustiado, amém? Nós damos louvor ao Senhor. Quando vem circunstância, a gente dá louvor ao Senhor. A gente não fica angustiado. Você ativa isso na sua vida, na minha vida, eu ativo isso. Vestes de alegria. A gente não tem mais lamentação. E às vezes a gente lamenta, murmura. Então a gente não tem mais isso. Eu e você, nós não temos mais isso. O Senhor ativa isso hoje na nossa vida. Às vezes a gente não verbaliza, mas por dentro a gente está lá, lamentando. Então quando vier esse pensamento, ativa imediatamente, em nome de Jesus, as vestes de alegria. Olha, de alegria há sobre a sua cabeça. Nós temos os resgatados do Senhor, alegria eterna há sobre a sua cabeça. Uma coroa de alegria. Nós temos a unção de alegria. Nós temos tantos textos, né? E temos vestes de alegria. Nós temos vestes de humildade para se apresentar diante do Senhor. Nós temos vestes de dignidade e honra.
Nós temos veste de força. Nós temos a veste de glória. Nós temos um texto que eu amo, que fala que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como o Senhor vestiu. Ele está falando de uma veste de glória. De Salomão, que foi o segundo homem. O primeiro foi Jesus, mas o segundo homem, né? Mais sábio. Nós temos a armadura de Deus. Nós tivemos aqui, né? Domingo, o pastor Lucas... domingo? Me perdi agora, gente. Não, foi na anterior, na sábado. Ele falou sobre a armadura de Deus, né? Vamos ativar isso para ultrapassar as circunstâncias. E nós temos as vestes de amor. A Bíblia fala lá em Colossenses que é o vínculo da perfeição. Muitas vezes a gente se distrai e não ativa a veste de amor com pessoas com quem a gente convive, com pessoas que a gente às vezes não convive, mas que tem um relacionamento. Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje? A gente vai orar nesse sentido. Que nós temos esses 3 aspectos que estão sendo, todas as vestes estão disponíveis, mas hoje em específico, começa a ser gerado aqui um ambiente profético, a partir de hoje. E sábado vai ter um mover profético aqui. Hoje é ativado isso. Receba esse entendimento sobre a importância das vestes, o que elas representam sobre a sua vida e sobre a minha vida. Recebam isso e guarde isso bem guardado no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. E essas 3 ativações mais essenciais a partir de hoje, todas as outras que o Senhor vai trazer mais revelações a vocês. Vocês vão começar vocês mesmos a ativarem isso no dia a dia. Mas hoje eu queria enfatizar essas vestes de salvação que nos limpam, que é através das vestes do Cordeiro. As vestes de poder, que é a veste do Espírito Santo, que vem também através da palavra. E as vestes que o Pai nos deu. Nós temos a referência lá do filho pródigo. É a veste da paternidade de Deus. Quando o filho pródigo volta, o que o pai fala? Traga a melhor veste. É a veste de amor. No sentido espiritual, amém? E eu quero convidar você a fechar seus olhos agora. E você pensar aí. Senhor, eu não tenho acessado alguns lugares ainda no natural. Mas eu não tenho nem entendimento se no espiritual eu já acessei. Porque eu nem sei se eu tinha entendimento a respeito dessas vestes. Ou até eu tenho já tive entendimento, mas eu me distraí. Talvez com a hipergraça, eu me distraí no sentido de achar que não era necessário ativar essas vestes. Isso é um erro. E eu te peço perdão agora em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor me dá referências a respeito de vestes espirituais, até que o meu corpo venha a ser glorificado por toda a eternidade estar contigo, Pai. E em nome do Senhor Jesus, eu chamo a existência do natural, ativação de vestes, ativação de vestes. E em nome do Senhor Jesus, se alguma coisa estava querendo trazer impedimento de eu acessar lugares espirituais, eu aniquilo agora. Em nome do Senhor Jesus, eu vou avançar, eu vou romper a partir de agora, eu vou acessar tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a minha vida através da obra redentora em Cristo Jesus. E aqueles que estão acompanhando online, eu chamo a existência ativação de vestes de alegria. O tempo do choro acabou, a alegria já veio, a alegria não vai vir pela manhã, a alegria já veio, a alegria é Jesus Cristo. O tempo do choro acabou, o tempo do luto acabou, o tempo da vergonha acabou, o tempo da humilhação diante de circunstâncias acabou. O Senhor ativa agora vestes de força, vestes de dignidade, vestes de alegria, vestes de honra. O Senhor trazendo honra, o Senhor trazendo honra, o Senhor trazendo honra sobre esse altar, o Senhor trazendo honra, o Senhor trazendo força, força e dignidade, força e dignidade, força e dignidade. O Senhor trazendo cura, em Cristo Jesus nós já fomos revestidos de tudo que Ele conquistou. Cura, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vestiduras brancas
te esperando, vem, vamos dançar e Maranata, e Maranata. Tem fogo e nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. E tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Ainda de olhos fechados, eu queria que vocês fizessem uma oração comigo. Repetisse comigo. Feche os seus olhos para você não se distrair. Se você estiver em casa também, seja participante desse momento. E repita comigo: Senhor Jesus, eu agora recebo o seu amor na minha vida. Eu ativo agora as vestes de salvação em totalidade. Em nome de Jesus, eu renuncio a tudo que não provém do Senhor. Por favor, escreva agora o meu nome no livro da vida. E a partir de agora e por toda a eternidade, eu estarei contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, glória a Deus. Ainda de olhos fechados, e você que está em casa, se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero pedir que quem está em casa escreva aí: eu recebo Jesus. E se você fez já essa oração alguma vez, e se você por algum motivo se afastou, escreva isso também, que alguém vai entrar em contato com você. Você está verbalizando que você recebe o amor de Jesus a partir de agora, se posicionando em ser ativado nessas vestes de salvação. E aqui no nosso meio, se tem alguém que fez pela primeira vez essa oração, ou se quer voltar para os caminhos do Senhor, mas de uma maneira ativada, agora a usufruir a totalidade, eu quero pedir, eu vou contar até 3, que você levante uma das suas mãos, eu quero te conhecer e para a gente orar com você, amém? 1, 2, 3. Levanta sua mão. Tem alguém aqui no nosso meio? Tem alguém aqui no nosso meio? Amém, amém. Glória a Deus. Vem aqui na frente, minha querida. Eu quero orar com você, eu quero te conhecer. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que a festa no céu daquele que veio aos caminhos do Senhor, aquele que é ativado em vestes de salvação. Se tem festa no céu, a gente faz festa aqui também, a gente celebra. E eu quero falar para você algo. Vira aqui para mim, minha querida. Nós vamos celebrar com você e nós estamos prontos para caminhar com você. Amém? Nós somos uma igreja que está caminhando com Jesus, conhecendo a Ele. Não somos perfeitos, mas estamos caminhando com aquele que é perfeito. E estamos sempre à tua disposição para caminhar com aquilo que você precisar. Amém? Vamos cantar? Vamos lá. 1, 3. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.
Senhor, nós chamamos a existência aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas a partir de hoje. Um novo tempo de ativação de vestes brancas, vestes alvas, e que nós vamos a partir de agora, em todo o tempo, sermos ativados na salvação completa em Cristo Jesus, caminhando revestidos do poder, através do Espírito Santo de Deus em totalidade, para glorificar ao Senhor em todo o tempo, com as vestes da responsabilidade em permanecer em todo o tempo, preservando as vestes limpas, vestes alvas para a glória do teu nome. Chamamos a existência ativação de vestes de alegria, chamamos a existência, Senhor, ativação de vestes de força, vestes de dignidade, em nome do Senhor Jesus. Todas as vestes espirituais ativadas a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Um novo tempo, Senhor, abençoa o restante dessa noite. Leve em segurança, Senhor, seus filhos e filhas. Acampa com os teus anjos, Senhor. Abre os olhos espirituais aqui, Senhor, em nome de Jesus. Ativa a armadura de Deus. Ativa discernimento do Espírito. Ativa dons, ativa frutos, Senhor, para a glória do teu nome. E um novo tempo da parte do Senhor está estabelecido sobre essa casa, sobre essa nação, porque aqui se levantam embaixadores de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, e eu oro que essa mensagem que você escutou agora fortifique no seu coração cada vez mais. Eu quero pedir algo para você se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir essa mensagem que você acabou de escutar, que isso vai levar essa mensagem para muita mais pessoas. Você também pode deixar os seus dízimos e as suas ofertas aqui no nosso canal, na nossa igreja. Que Deus abençoe você.